Bem, pessoal, voltando aí, agora nós vamos à página 31 do livro de vocês, Relevo e Hidrografia da Europa. Bem, então nós vamos ver aí, já nessa página 31 aí, nós temos um mapa, e esse mapa já indica aí as altitudes, né? Ele é o mapa de relevo e hidrografia da Europa, e ele mostra as altitudes em metros aí da Europa. Então nós vamos ver que as maiores altitudes estão nas pontas do continente, né? No centro do continente e na parte norte do continente aí, nós temos as grandes planícies, né? Então a parte meridional aí, aliás as pontas, né, do continente, nós vamos ter aí as grandes altitudes acima de 1000 metros em diante, né? Ou até 1000 metros, desculpa. Lembrando que esse continente, ele é um continente bem antigo, né? A Europa, ela é a primeira divisão da Pangeia que vai se formar a Laurásia. Então a Europa é uma parte da Laurásia, né? Lembrando que as divisões foi Pangeia, que era o único bloco, né, continental, depois dividiu em Laurásia e depois começou a deriva continental, que foi formando todos os continentes que nós conhecemos hoje. Ok? Bem, então voltando a falar aí do relevo e da hidrografia. Na página 32 tem aí os dois destaques para relevo e hidrografia. O relevo, destacam-se extensas planícies na porção setentrional. Lembrando, setentrional é norte, ok? Então, na parte norte do continente, os planaltos e altitudes modestas nas porções centro-oriental. Então, centro-oriental é aquela partezinha lá das ex-repúblicas soviéticas, a Rússia, né, a parte da Rússia da Europa, como eu falei anteriormente ali, utilizando o nosso mapinha, que está aqui por trás de mim. Continuando aí, nas porções meridional e ocidental, áreas elevadas. Então, no sul e no ocidente. É o que nós vimos aí no mapa da página anterior, né? Tem áreas elevadas com formações montanhosas antigas e recentes, como os Pirineus, entre a França e a Espanha. Então, essa aí é uma formação mais recente, né? Os Alpes, que se estende da França até a Eslovênia, e o Cáucaso, na divisa entre a Ásia e a Europa, e os Apeninos, na Itália, os Montes Urais na Rússia, os Balcãs na Eslováquia e ao norte da Grécia. Bem, então aí a fronteira, o que marca a fronteira entre a Ásia e a Europa é o Cáucaso, né? É uma cadeia de montanhas caucasianas, né, que dividem, né, a Ásia e a Europa. É ela que marca a fronteira, essa cadeia montanhosa que marca a fronteira entre a Ásia e a Europa, né? Hidrografia. A hidrografia, rica e diversificada, é utilizada como meio de transporte e geração de energia elétrica em muitos trechos. A maioria dos países europeus com economia desenvolvida investe no transporte hidroviário, por ser mais barato, principalmente para o transporte de grandes volumes de mercadorias e cargas pesadas. Embora o deslocamento seja mais lento, a ampla rede hidrográfica que liga quase todo o território europeu reduz o custo final dos transportes. Grandes civilizações do passado se desenvolveram próximo aos rios do continente, dando origem a importantes cidades, como Londres, capital do Reino Unido, às margens do rio Tamisa, Paris, capital da França, às margens do rio Sena, e as cidades alemãs de Hamburgo, no rio Elba, e Colônia, no rio Reno. Bem, aí nós temos uma observação importantíssima na questão da hidrografia da Europa. Qual é? Ela proporcionou o surgimento dessas civilizações que se formaram no entorno e que acabaram fazendo nascer
essas grandes cidades na Europa, né, que foram citadas aí no texto lido. Além disso, gente, é outro fator importantíssimo dessa hidrografia aí da Europa, que é a questão do uso dos rios para o transporte de mercadorias, que é muito bem utilizado. Inclusive, tem locais que eles fizeram até comportas para transpor, para a transposição de um rio para o outro, porque às vezes tem rios que têm desnível muito elevado, que o navio não vai conseguir ultrapassar esse desnível. Então, para isso, eles fizeram comportas, ou enclusas, melhor dizendo, fizeram enclusas para o rio, para o navio poder transpor esse desnível existente nos rios. Então, isso favoreceu grandemente a divisão da questão das indústrias, né? Porque as indústrias não precisaram de se aglomerarem em um único centro, né? Porque a indústria, ela precisa de quê? Primeiro, público consumidor próximo. Depois, ela precisa de ter grandes vias de transporte para poder fazer chegar os seus produtos a consumidores de outras regiões. Isso é lógico, né? Aí eu abro aqui um parênteses, né, para falar, para exemplificar aqui o Brasil, né? Qual o grande problema que nós temos no Brasil atual e que vem sendo discutido há muito tempo, né? No governo que se encerrou aí, tentaram fazer alguma coisa para desfazer esse nó, né? Mas não foi em frente, né? Parou, porque houve um bloqueio do governo, enfim, histórias passadas. Bem, então o que acontece? Nós temos esse grande entrave. Nós temos muitos rios que poderiam ser utilizados como transporte hidroviário, para o transporte hidroviário. Nós temos uma extensão territorial que é plenamente possível termos o transporte ferroviário ligando o norte ao sul do país, as diversas regiões do país, e não temos isso, né? Tudo foi feito aqui de uma forma totalmente desorganizada e que não proporcionou essa condição, entende? Então, assim, fica difícil nós atingirmos uma grandeza aí de desenvolvimento exatamente por isso. E isso proporcionou lá na Europa a facilidade para esse crescimento, né? Porque as indústrias não precisavam de se aglomerar todas em uma cidade só, mas poderiam ir, inclusive, para o interior do continente, porque tinha como deslocar as suas mercadorias através do transporte hidroviário, e que é um transporte muito barato, que barateia muito o custo da mercadoria. Um navio transporta muita quantidade de carga, né? Por exemplo, nós temos aqui, bem próximo a nós, o porto de Saí, em Mangaratiba, onde descarrega o minério de ferro, que vai para a Ásia e para a Europa. Esse minério de ferro vem de Minas Gerais, em grandes comboios ferroviários, né? Muitos já viram esses trens passando ali, próximo às praias ali de Muriqui, enfim. E um navio leva a carga de 5 composições ferroviárias daquelas, só para vocês terem uma ideia. Uma composição de ferroviária de 150 vagões, cada vagão com 30 toneladas, um navio leva carga de 5 composições dessa. Ou seja, é muita coisa transportada em um único meio de transporte e barato, né? Então, assim, não existe pedágio no oceano, o navio não precisa pagar pedágio nenhum para passar pelo oceano, né? Se fizesse as hidrovias nos rios, também não teria pedágio para passar nas hidrovias. Então, é um entrave muito grande. Então, na Europa, eles se utilizaram muito bem disso. E, além disso, os rios também, muitos deles, principalmente aqueles que nascem nas grandes altitudes, né, nas grandes montanhas, esses rios são utilizados também para gerar energia elétrica, o que facilita também a instalação de indústrias no país. Ok? Bem, aí na página 33 e 34,
tem uma atividade que vocês farão, né? Mas eu vou continuar aqui só para encerrar essa parte, e aí eu deixo vocês fazerem os 2 exercícios que virão, né? Aí na página 35 diz assim: na Europa setentrional, os Alpes escandinavos são a principal formação montanhosa da região. Eles se estendem próximo ao litoral no sentido norte-sul. Suas elevações são acompanhadas de planaltos com lagos e vales glaciais formados pela erosão do gelo e depois invadidos pela água do mar, originando os fiordes, comuns principalmente no litoral norueguês. Bem, eu só li esse trechinho aqui porque, na verdade, é só para exemplificar a formação do relevo da Europa. O relevo da Europa, geralmente, ele é formado sempre em uma única posição, sul-norte. Geralmente, todas as formações geológicas de grandes altitudes da Europa, elas são formadas na posição sul-norte, né? Por que isso, professor? Exatamente pela posição das placas tectônicas, né? Porque essas formações geológicas de montanhas, né, elas se formam a partir do choque das placas tectônicas. Então, aonde as placas tectônicas se chocam, a tendência é haver uma elevação, né? Aí vem a formação das placas tectônicas, das grandes montanhas. Ok, gente? Então, a grande questão aí. Eu quero que vocês leiam, né? Porque se eu ficar lendo aqui vai ficar uma aula maçante. Além de ficar uma aula maçante, vocês podem fazer isso individualmente aí na casa de vocês. Bem, eu vou colocar aí no Classroom os exercícios que vocês farão e depois nós voltamos com mais um vídeo.